Agora vamos entrar num assunto que eu sou um grande adepto do jejum desde sempre, porque meu pai, meu avô me ensinaram oração, leitura da palavra e jejum como prática. Então, eu nunca tive dificuldade em jejuar, sempre é uma cultura da minha família, de gerações já. Eu entendo o poder espiritual disso e recentemente começou a virar um assunto enorme, secular, porque o jejum cientificamente foi provado todos os benefícios mentais e físicos que o jejum traz. Eu acho que o ponto de virada aí no mundo da medicina foi o Nobel da Medicina em 2016, por um Isso. japonês que durante 20 anos estudou e documentou autofagia, o processo de limpeza da célula. Aí veio intermitente, tudo isso à tona. Né? Exatamente. Eu já fiz jejum intermitente também. Enfim, vamos falar um pouco de jejum. Primeiro me dá a base bíblica e o porquê a gente tem que jejuar biblicamente e depois vamos para a parte da saúde. Jesus falando com os discípulos diz no Sermão do Monte, Mateus 6,16, quando jejuardes. Ele nunca disse se. Então assim, agora eu vou pegar a carona nas costas de John Wesley, um grande ensinador bíblico, que as costas dele é mais larga do que a minha. Obrigado. Você gostou, né? O Wesley dizia o seguinte, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça o que ele está orientando. Assim, se Jesus orienta como jejuar, ainda que não tenha uma ordem clara no sentido de um imperativo, é evidente que, no mínimo, ele sinalizou a expectativa. E Wesley dizia, para nós que vivemos para agradá-lo como Senhor, a mera sinalização de uma expectativa deveria ser uma ordem. Então as pessoas perguntam, tem uma ordem sobre jejum? Eu digo, olha, o Antigo Testamento tinha um dia por ano que todo mundo era obrigado, que era o dia da expiação. Yom Kippur. Yom Kippur. O Novo Testamento não tem esse imperativo, como você vai achar, vigiai, orai, aquele tom de ordem. Mas está implícito, né? Em Lucas 5, perguntaram para Jesus, por que é que seus discípulos não jejuam? Ele diz, enquanto o noivo está presente, os convidados não fazem isso. Mas quando o noivo foi tirado, ele falava de si, eles vão jejuar. Então, o jejum tem que ser parte da vida de um discípulo de Jesus. Aí as pessoas perguntam, o que é jejum? Hoje em dia a palavra jejum virou sinônimo de abstinência. Qual que é a abstinência? Né? Então, você está lendo lá uma matéria esportiva, vai falar de um determinado time que está em jejum de título. Ou de um atacante que está em jejum de gols. Mas a palavra traduzida como jejum lá no koineu grego antigo, em que foi escrito o Novo Testamento, é nestil. Ne é um prefixo de negação, estil é comida, não comer. Então, existem outras formas de abstinência? Tem, a Bíblia fala, mas eu sempre digo que elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de comida. Agora, o que Jesus não definiu foi a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo faz? Não tem uma determinação. Então eu digo às pessoas, significa que você pode escolher ou ter uma orientação personalizada do Espírito Santo para isso. Jesus não definiu a duração do jejum. Então na Bíblia você tem um jejum de parte do dia, você tem jejum de um dia inteiro, passou de um dia a gente já chama de prolongado, né? Estourou as 24 horas. Aí você tem na Bíblia períodos como 3, 7, 14, 21 e até 40, ou seja, mostra que mesmo prolongado, a flexibilidade de prazo gigantesca. A Bíblia também fala de tipos de jejum diferentes. Jejum de Daniel, que é bem conhecido, né? A Bíblia diz que durante 21 dias, 3 semanas, ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem manjar desejável. Então, restrição de alguns grupos alimentares. Tirou doce, bebida alcoólica e carne vermelha. E carne vermelha. Então, mas não significa uma abstinência completa. A Bíblia fala de João Batista consumindo mel e gafanhoto, quer dizer, uma restrição. Mas nós temos jejum que a gente chama de normal. É o que Jesus fez. A Bíblia diz que durante 40 dias ele não comeu e ao fim dos quais teve fome. Não diz que ele não bebeu nem que não teve sede. Então, as pessoas precisam entender, água não é alimento. 70% do corpo é constituído de água e com 5 dias sem água você pode entrar em colapso do seu corpo. Então, principalmente essa ideia de um desenho prolongado de jejum, ingestão de água, mas sem alimento. E nós temos na Bíblia o mais austero, que eu digo, ele é um caso mais extremo, tipo de jejum, que é o que a gente chama total absoluto. Aí não bebe água. Normalmente na Bíblia não passa de 3 dias. Que foi o que a rainha Esther fez. A rainha Esther fez e convocou, o rei de Nínive, quando Jonas prega, convoca, e Paulo, quando converteu, ficou 3 dias sem comer nem beber. São 3 exemplos bem claros de 3 dias. Eu já fiz 3 dias sem água. A moçada lá da igreja diz, pastor, isso é o mais punk, é o mais austero de todos. Né? Então, Jesus também não determinou o tipo. Então, a gente tem essa variedade, e lá nós reinventamos e adaptamos um meme antigo para falar do jejum. Eu digo sempre o seguinte, meu jejum, minhas regras.
Porque o povo quer regras sobre o jejum. Eu digo, não tem, você tem liberdade. E às vezes eles não sabem o que fazer com a liberdade. Né? Então outro dia um falou, eu posso jejuar pão e água, como os antigos faziam. Eu falei, pode fazer até com pastel e caldo de cana. Não recomendo nenhum nem outro, mas estou dizendo no sentido de possibilidade. Né? Então, a gente tem esse universo. Para quem está começando, é melhor começar devagar. Então, tem gente que fala assim, se é verdade jejua 40 dias, também quero fazer um de 40 dias. O que eu faço? Eu falo, você já fez um? Não. Eu falo, começa com um. Né? Então, assim, jejum prolongado, para mim, antes da gente mexer mais no assunto, eu sempre digo, deveria ter prática e treino. Eu não faço sem acompanhamento médico, antes, durante e depois. E eu falo da importância de uma direção do Espírito Santo. A impressão espiritual que eu tenho, e eu queria a sua contribuição bíblica com isso, é que a maior função do jejum é nos enfraquecer em termos carnais para fortalecer o espírito. Ou seja, eu não acredito que a gente vai mover o coração de Deus porque está em jejum e, tadinho, eu vou ajudá-lo. Mas que a gente fica mais sensível. Sim. Então, qual o conselho que eu dou para os meus alunos, que é do Café com Destino, o meu aluno Método Destiny, etc., que me segue nas redes sociais, assiste as pregações aos domingos? Quando é a hora de fazer jejum? Não é uma regra, não é doutrina, é só um conselho. Quando você sente que está fraco espiritualmente e a carne está começando a dar uma gritadinha, ou seja, a carne está pedindo alguma coisa. Geralmente eu jejuo assim, sabe? Quando, por exemplo, eu odeio quem fala mal dos outros. Eu acho que isso é uma... Primeiro que a Bíblia diz que Deus odeia quem semeia contenda entre os irmãos e tal. Mas uma vez eu me peguei numa conversa, mesmo de uma forma muito educada e cortês, falando de uma pessoa. E aquilo provocou uma raiva contra mim mesmo. Eu falei, caramba, eu odeio isso e acabei de cometer esse troço aqui. Estou fazendo. Aí eu fui e comecei eu fiz um jejum. Eu fiz um jejum, assim, prolongado, falando, Deus, minha carne não pode ganhar força. Não só para questões morais, né, que você é uma pessoa muito ligada a sexo, a pornografia, sabe, as questões mais morais. Você precisa jejuar. Não tem outro caminho, eu não conheço outro caminho. O jejum ele vai enfraquecer sua carne, ou seja, a carne que eu digo não é só o físico, não, a carnalidade, as vontades do corpo, e vai fortalecer o seu espírito. Lembrando que jejum sem oração e leitura da palavra é dieta. Então o jejum bíblico é acompanhado de oração e leitura da palavra. Na sua visão, a pessoa deve jejuar por quê? E qual o conselho? Eu sei que não é doutrina, não é regra. Qual o conselho que você dá de quando fazer o jejum? Bom, vamos lá. Na Bíblia, você vai encontrar diferentes propósitos para o jejum. Tem gente que jejua em momentos de arrependimento. Tem gente que jejua para consagração, que acho que é o ponto que você falou. Eu não quero cair, tropeçar e consertar depois, eu posso matar antes. Tem gente, situações extremas, eu sempre digo que requerem medidas extremas. Está enfrentando uma grande dificuldade, uma situação familiar, está buscando intervenção de Deus. Então, na Bíblia você vai ver Josafá convocando jejum diante de um inimigo que eles não podiam vencer, Esdras jejuando por proteção. Então, eu uma vez fiz uma relação dos propósitos de jejum, eu falei, gente, tem muitos. Mas uma coisa que Deus me chamou a atenção é que, na verdade, você tem um primário e vários secundários. Todos os secundários convergem no primário. O primário é buscar Deus. Então, eu falo até para a pessoa, você nem precisa de um secundário. Eu quero mais a Deus, eu posso ir direto. Mas na lógica de eu quero mais Deus, Deus é mais favorável que o jejum, porque você falou, não tem a ver com merecimento. Isso anula a doutrina bíblica. A gente recebe tudo de Deus pela graça, acesso pela fé. Aí eu mereci algo porque eu fiz um sacrifício, não faz sentido. Eu ouvi na minha adolescência, Valnice Milhões foi uma das pessoas que mais me encorajou ao jejum, ela dizia, o jejum não muda Deus, muda você. Então isso você falou. O enfraquecimento da carnalidade. Só falando da Valnice aqui, desculpa te interromper, ela hoje, não sei quantos anos exatamente ela tem, mas é uma senhora já, e é uma prova que o jejum dá certo. Eu chutaria ela 70? 75, 76. Irmão, tá inteira pregando todo dia. Há mais de 10 anos atrás, ela me mencionou estar com 66. Então, é por aí. Numa disposição, num vigor extraordinário. Pregando todo dia, gravando vídeo para internet, trabalhando muito. Gente, o jejum dá certo. Exatamente. Então, assim,
O que você falou, ponto. Né? A Bíblia fala sobre essa mortificação da vontade da carne, que não é matar o corpo. Paulo diz, fazer e morrer a vossa natureza terrena. Quando eu fiz eu comecei a jejuar aos 15 anos. Aos 18 anos, todo mês eu começava com 3 a 7 dias na água. E eu fui crescendo na prática. Foi só nos últimos anos que eu passei a fazer os prolongados, jejuns de 40 dias. Eu estou fazendo um por semestre desse. Eu já fiz vários. Primeira vez que eu fiz um de 40, os amigos estavam assim, uau, o cara fez o jejum de Jesus, todo mundo veio, e aí? Mas o e aí é assim, você ouviu o coro dos anjos, sentiu o perfume do céu, e eu falei para todo mundo assim, eu estou em crise. Os caras, como assim? Eu falei, crise profunda, como crise? Eu falei, cara, eu sou um colérico, meu temperamento, para quem não sabe o que é barraqueiro por natureza. Cara, durante 40 dias, nada e ninguém me irritava, Tiago. Minha mulher é um doce de pessoa, quem conhece ela sabe, mas ela tirava onda comigo, ela parava na minha frente, olhava para mim e dizia, quem é você? Quem tá aí? O que você fez com meu marido? Ela dizia, amor, você tá numa paz. Aí os caras falam assim, mas era ruim? Eu falei, não, era maravilhoso. Ele falou, mas então por que a crise? Eu falei, a crise é que acabou com a minha desculpa. Que a vida inteira eu jogava na conta do temperamento, mas o temperamento não tinha mudado. Né? Então assim, quem jejuou com recorrência, com frequência, vai testemunhar as mesmas coisas. As coisas materiais perdem a atração e o valor. Você entende o dinheiro como servo e não como senhor. O coração fica blindado contra a ofensa. Tem gente que fala assim, não consigo perdoar. Eu digo, vai jejuar. Você tem que matar esse negócio que está aí dentro de você. Mas como você disse, só tentar enfraquecer a carne sem fortalecer o espírito é uma lógica... A matemática não fecha. Incompleta. Então, assim, o contraponto com o jejum, do jejum com oração, com o tempo na palavra, vai fazer muita diferença. Né? Agora, a gente fala de jejuns prolongados, pô, é impossível. Eu falo, gente, primeiro não é impossível, porque eu está escrito. Não, está escrito. Jesus fez, mas eu durante muito tempo achava, não, é porque ele era Jesus. Tipo, nós não podemos. Você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 71. Um escocês fez 382 dias. Misericórdia. Porque assim, qual é a lógica? Seu corpo, a energia do corpo vem da glicose, carboidrato que você come. Deixou de comer, o corpo muda, tem uma alternativa ali, que é o quê? Glicogênio armazenado no músculo e no fígado. 2, no máximo 3 dias, acabou seu glicogênio. O organismo vai entrar em cetose. Quando a turma fala da dieta cetogênica, ele não come carboidrato, em 3 dias você está queimando gordura. Então, qual é a lógica do jejum? Eu troquei o alimento externo por um interno. Eu tenho reserva para sobreviver. Né? Então, esse cara que fez 382, começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Era um caso assim, se ele não parasse de comer, ele ia morrer. Então, ele não tinha opção e entrou, gostou, se sentiu bem, né, e durou. Então, assim, eu me exercito no jejum, que é uma outra coisa interessante. Toma água, né? Tomo água, mas assim, também faço exercício físico. Eu chego a pegar 1 hora de cardio, 2 de musculação, tipo nos últimos dos 40 dias de jejum. Por quê? Foi uma coisa que eu aprendi com médicos. Eles dizem a tontura do jejum prolongado, a fraqueza. Ah, mas não tem fraqueza? Eu digo, quando você não exercita, tem. Porque você parou de comer, o metabolismo baixou. Quem para de comer, para de exercitar, baixa mais. O organismo está em modo de sobrevivência. Ali o metabolismo baixo, ele conclui, não precisa de energia. Então ele economiza, não é que ele não tem para entregar. Quando você exercita, você força ele a entregar. Esse médico dizia, cara, no passado, que não tinha essa abundância de alimento, o cara 4, 5 dias sem comer, não tinha energia para caçar, a humanidade estava extinta. Então, assim, são coisas que você aprende no sentido, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas, cara, eu faço 2 prolongados por ano. Eu não posso parar 80 dias minha agenda no ano e eu quero ter o jejum com disposição física para fazer o resto. Então, assim, eu fui aprendendo a manter em primeiro lugar a parte espiritual, mas os resultados físicos, meu médico, ele falou, eu não vou só te acompanhar, você é meu rato laboratório. Né? Um dos últimos, ele me pediu 71 tipos de exame de sangue antes e depois, só para a gente fazer o comparativo. Né? Uma pergunta, se Jesus era perfeito, por que ele jejuou? Excelente pergunta. O Erle que me mandou no WhatsApp aqui. Eu ia falar para ele para não ficar feio para eu estou fazendo todas as perguntas boas, aí ele mandou aqui e me deu essa chance. Isso precisa colocar o jejum num patamar que, apesar da gente entender que ele significa a mortificação da carne, ele não depende de um problema estar instalado.
Então, por exemplo, é lógico, Jesus teria um enfrentamento com o reino espiritual, com Satanás. O jejum tem um poder, quando nós falamos em guerra espiritual, fantástico. Mas nós não podemos dizer que é só isso, né? A gente não precisa esperar a carne estar gritando ou estar com muita força para enfraquecê-la. A gente pode se antecipar. Eu creio que nós temos vários aspectos pelos quais Jesus teria feito isso. Acho que o primeiro deles está lá, que ele foi guiado pelo Espírito a isso. Então, assim, eu sempre digo às pessoas, o Espírito Santo ele tem um plano personalizado para todos nós. Se a gente aprender a ser sensível e ser guiado, ele nos dirige. Então, eu digo às pessoas, gente, o que eu estou fazendo, esse volume de jejum tem a ver com a liderança de Deus na minha vida. Eu não estou dizendo que os outros têm que fazer o que eu estou fazendo. Além disso, né, aí a gente se pergunta, mas o Espírito Santo guiou Jesus para jejuar por quê? Né? Então, não pode ser somente a ideia de vamos vencer a carne. Ele seria tentado, ele enfraquece a carne antes desse grande volume de tentações, porque mesmo no sentido de nunca ter pecado, não significa que ele não foi exposto à possibilidade dele. Né? Então, a Bíblia faz distinção em tentação e pecado. Claro. O Jesus, que nunca foi pecado, foi tentado, poderia ter. E acredito que ele nos ensina que uma das formas de vencer a tentação, e a nossa guerra com o pecado não deveria ser só levantar depois, deveria ser vencê-lo antes e não cair. Né? Então, eu acho que só aí nós temos um belo de um exemplo. E a forma que eu aprendi assim, a vida toda é que Jesus também não precisava ser batizado, porque não tinha pecado, mas ele mesmo falou, eu quero ser exemplo em tudo. Então, eu acho que ele fez o guia prático. O guia prático. Aqui, ó, aprenda a fazer. Eu não preciso me batizar, mas vou me batizar porque você tem que fazer. Eu não preciso jejuar, mas vou jejuar porque você tem que fazer. E siga o meu exemplo. Exatamente, né? Porque ele já sabia, como criador de todas as coisas, que o ser humano ele copia mais o que vê do que o que escuta. Né? Então, você vê o mestre fazendo, assim como o pai, ele vai ser copiado pelo filho pelo que faz, não só pelo que fala. Né? Os filhos observam muito o que a gente faz. Então, eu acredito muito que Jesus fez coisas que ele não precisava fazer, mas só para dar o exemplo para todo mundo. Pastor, nesse período de jejum, a gente tem que seguir uma rotina determinada? Ao acordar eu preciso ler a Bíblia, ouvir um louvor, alguma coisa. Existe alguma regra? Eu sempre digo para as pessoas, já que a gente vai jejuar e gastar mais tempo com a parte espiritual, o ideal é já começar a fazer isso no início do dia. Né? Não é uma regra inflexível, mas assim, você botar Deus na frente, botar primeiro, começar com leitura bíblica. Então agora, por exemplo, no mês de janeiro, comecei 27 de dezembro, o último, terminei dia 5 de fevereiro. Eu fiz um retiro a maior parte do mês de janeiro. Eu decidi que eu ia ler a Bíblia toda naquele retiro, né, durante o mês de janeiro. Eu dividi a quantidade de capítulos da Bíblia, 1189 por dia, dava ali mais ou menos uma média de 40 capítulos. Cara, eu acordava e eu não fazia outra coisa enquanto não lesse os 40 capítulos. Então, assim, mas não posso dizer que é uma regra, foi a minha divisão, a minha forma. Tirava meu tempo de oração, né, colocava a parte dos exercícios, né, quando eu estou no cardio, para mim eu boto louvor, adoração, continuo orando. Quando eu estou fazendo musculação e tem a contagem, o controle, a minha oração ela não rende. Eu fico mais ouvindo a música mesmo e ela não tem o mesmo rendimento. Mas eu tento garantir, já no começo do dia, tudo o que é prioridade. Aí depois o resto, né? Se eu estou com o trabalho junto, como janeiro foi a primeira vez que eu fiquei realmente retirado, então meu único trabalho era estudar e escrever. Né? Até desliguei do contato com o mundo, tirando a família, fiquei bem sem comunicação para poder render nisso. Mas não teria uma única regra, mas a minha sugestão sempre começa pelo mais importante. Se a gente deixou até de comer, que é o que a gente valoriza muito, né? Por que nós vamos botar tanta outra coisa na frente? Então, de preferência, Deus primeiro. Uma coisa que o jejum me ajuda muito é porque você cria um domínio próprio em relação à comida e isso acaba atingindo todas as outras áreas. Ou seja, o domínio próprio toma conta da sua vida. Você começa a ficar autocontrolado com várias outras coisas. Emocional, briga de trânsito, né? O cara que ficava nervoso em briga de trânsito, ele está em jejum, não tem a mínima chance dele reagir a uma briga de trânsito. Ele fica, o autocontrole, que a inteligência emocional chama de autocontrole, a Bíblia chama de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, é impressionante como isso entra na tua vida com força quando você está em jejum. Com força.
E a parte da comida, embora o alimento em si não seja algo ruim, foi algo que Deus criou, a maneira de lidar com ele pode ser delicado. Assim como o dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. O amor ao dinheiro é. Então o cara pode não ter grana nenhuma, amar o dinheiro e tem a raiz de todos os males. E a Bíblia diz, se as suas riquezas aumentam, não põe o coração. Quando eu falo do alimento, eu acho que é a área que a gente mais baixa a guarda. Onde o homem primeiro caiu. Primeira tentação. A embalagem veio na comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por um prato de comida. Porque os israelitas queriam voltar para a escravidão do Egito, onde Deus tirou. Saudade da comida. Onde Satanás tentou Jesus primeiro. Transforma a pedra em pão. O último Adão, diferente do primeiro, não caiu. Mas ele atacar nessa área primeiro, né? Então, assim, Paulo escreve aos Filipenses, fala de alguns, está falando de gente dentro da igreja, cujo Deus é o ventre. O cara vive para aquilo. Então, eu tive essa escolha, Tiago. Foi parar de viver para comer, começar a comer para viver. Agora eu vou falar uma coisa que eu estou aprendendo muito no mundo empresarial, é impressionante. Eu vim de pobreza, né, de subúrbio e tudo. E para a gente que veio da pobreza, quando a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente basicamente primeiro está pensando em comida. A gente está falando assim, cara, eu vou comer tudo que eu quiser. Depois você pensa, pô, vou ter um carro e tal, né? Mas primeiro você vai, vou comer tudo que eu quiser, vou entrar no restaurante. Porque o pobre é muito afrontado com essa questão da comida, né? Eu não posso comer o que eu quero e tal. Vou comer filé mignon, vou pedir o que eu quiser. Camarão, não quero nem saber e tal. E aí eu estava num voo internacional, voltando de carona num jato dos Estados Unidos para o Brasil, com uma das famílias mais ricas do Brasil. Eu vim de carona com eles. E aí vim conversando com a mulher, a esposa, que comanda a parte financeira dos empreendimentos deles. Eu falei assim, quais são as dificuldades, assim, sendo multibilionários, o que você percebe que o dinheiro não impacta em nada? Rapaz, essa mulher me deu uma aula que eu quero compartilhar com vocês. Ela falou assim, Tiago, eu posso gastar 2, 3 milhões de reais por dia e até a minha terceira geração, meus filhos vão ter dinheiro. São muitos bilhões, é muito dinheiro, é muita coisa. Mas, mesmo eu tendo esse dinheiro todo, se eu não acordar amanhã, mesmo cansada, e não for para academia, não adianta eu ter o melhor personal trainer e pagar a melhor academia. Meu sonho, minha saúde vai ser afetada. Eu não vou emagrecer, eu não vou estar... Não adianta, ou seja, eu posso ser bilionária. Tem coisa que o dinheiro não vai pagar para mim. Eu vou ter que fazer. Eu tenho que ir para a academia e suar 1 hora, 1h30 por dia, igual qualquer pessoa. Se eu não fizer, o meu dinheiro não resolve. Outra coisa, uma das coisas que mais me pesa é que à medida que você vai entendendo a sua responsabilidade com o dinheiro que tem, você vai entendendo que tem que comer menos. E isso é uma desgraça para a gente que tem dinheiro. Porque a gente pode comer qualquer coisa, mas não deve. Para eu viver mais e tal. E ali caiu uma ficha, eu falei, caramba, é verdade. À medida que... Porque o grande lance da longevidade, viver bem, é à medida que você vai melhorando financeiramente. Porque antes você está pensando só em sobrevivência. Não está nem aí, você vai viver muito, vai viver... Você quer pagar quanto o boleto hoje? Depois você melhora um pouquinho, você fala, caramba, eu quero viver mais. Caramba, eu posso contribuir com a vida das pessoas. Poxa, já que eu estou bem, eu quero viver bem muito tempo. E aí para isso eu vou ter que comer menos. Vou ter que comer melhor. Não vou poder, eu tenho dinheiro para comer 10 hambúrgueres, que é meu sonho. Não vai poder comer 10 hambúrgueres. Então, ou seja, tanto a questão de exercício físico quanto a questão de comida são duas coisas que você pode ter bilhões ou R$1 no bolso, você é quem vai ter que fazer. Exatamente. E aí eu falei assim, qual é o melhor alimento? Qual que você mais come durante o dia? Ela falou assim, Tiago, a ciência já provou, não tem outro caminho. Eu como ovo todo dia. Muito ovo cozido, como 6, 7 ovos cozidos por dia, como sei que. Eu falei, cara, isso até o pobre pode comprar. Exatamente. Salada. Olha como é que Deus é perfeito. Ou seja, o pobre consegue comer ovo cozido e salada? Consegue. Não vai comer a picanha. Talvez, né? Mas a picanha também não é boa para a saúde. É bom para o seu tasting. Me traduz aí, que hoje eu estou muito americano. Seu paladar. Né? Mas não vai salvar a tua saúde. O que salva a tua saúde é bem barato. Né? Legumes, né? A carne branca, por exemplo, mais gente morre no mundo pelo excesso de comida do que pela falta. Olha, que doideira isso. Você tem uma ideia, se eu não me engano, me corrija aqui, a diabetes é a 2ª ou 3ª doença que mais mata no mundo. E não para de crescer. 2ª ou 3ª, não para de crescer. O que é diabetes? Tirando a tipo 1, né?
é a alimentação errada. Alimentação errada, ou seja, comeu muito. Comeu errado. Né? Muito açúcar, muita farinha branca e tudo.